Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos Barros. Esta é a disciplina de Bioquímica ministrada para o curso técnico em Biotecnologia integrado ao ensino médio. A aula de hoje é a aula de número 10 da apostila dos senhores e senhoras, que tem como título o metabolismo dos carboidratos. De maneira geral, os eucariontes, eles metabolizam os carboidratos em duas fases. A fase anaeróbica, que é a fase que ocorre no citoplasma, chamada glicólise, onde o saldo final é 2 ATP, e também a fase aeróbica, que é dividida em duas fases do ciclo de Krebs, e a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa, ok? Sendo que o ciclo de Krebs produz até 2 ATPs ou GTPs, enquanto a cadeia respiratória produz de 32 a 34 ATPs. Bom, a primeira pergunta é justamente isso: quais são as fases da respiração celular e onde elas ocorrem? Aqui, explicando ainda sobre a fase aeróbica, ela ocorre na mitocôndria, onde o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória ocorre na crista mitocondrial. Bom, agora falaremos primeiro sobre a glicólise, que é a etapa anaeróbica do metabolismo dos carboidratos. Que é a glicose? A glicose ela é o principal substrato oxidável para a maioria dos organismos. É aquele carboidrato, uma hexose, que estudamos lá quando falamos de carboidratos e entendemos que ela é o principal carboidrato, já que ela é utilizada para obter, né, a partir da sua oxidação, energia para aquele organismo. Para que a glicose seja metabolizada, é necessário que haja, né, durante seu metabolismo, a participação de coenzimas. Nós estudamos lá, quando estávamos falando sobre vitaminas, que as vitaminas do complexo B, no contexto geral, estão envolvidas diretamente com o metabolismo, seja o metabolismo de lipídios, seja o metabolismo de carboidratos. Então, aqui no metabolismo de carboidrato, tem duas vitaminas que agem como coenzimas ou cofatores enzimáticos, que é a vitamina B3 e a B2. A B3 ela vai servir como precursor da nicotinamina adenina dinucleotídeo, que nós chamaremos a partir de agora de NAD, e a B3 da flavina adenina dinucleotídeo, que chamaremos de FAD. Então vocês vão ver que essas moléculas elas atuam como coenzimas, reduzindo ou oxidando, né? Quando elas recebem o hidrogênio, nós dizemos que elas estão reduzidas. Quando elas perdem o oxigênio, nós dizemos que ela está oxidada, certo? Muito bem. A pergunta de número 2 está aqui. E novamente naquele slide mostrando as fases da respiração celular. A primeira fase aqui, da glicose ao piruvato, produzindo ATP, é aquela fase que ocorre no citoplasma. E a segunda fase é o ciclo de Krebs, que ocorre lá dentro da matriz mitocondrial, sendo que o piruvato tem que se transformar em acetilcoenzima A para poder entrar no ciclo de Krebs. E também a terceira fase, a mais produtora de ATP, a fase da cadeia transportadora de elétrons, onde as NAD e as FADs produzidas no ciclo de Krebs, produzida aqui na glicólise, produzido no outro ciclo, que é a beta-oxidação de lipídios, todas essas NAD e FAD vão lá para a cadeia transportadora de elétrons e vai liberar, né, vai ser oxidada, liberando o seu hidrogênio que vai mover a ATP sintase, certo? E aí ocorre a superprodução de ATP. Glicólise, que é a primeira fase, o nome tem uma origem grega, glic significa doce, lise, dissolução. Então, para definir a glicólise, é a ação, né, da quebra da glicose, da conversão, então, pela quebra da glicose em duas moléculas de piruvato,
produzindo saldo positivo de 2 ATPs. Essas são as fases da glicólise. As primeiras 5 fases nós chamamos de fases preparatórias, onde vocês vão ver que a molécula da glicose ela vai recebendo modificações, mas nós não ganhamos nada, não há um rendimento de ATP nas primeiras 5 fases. E as outras 5 fases é a fase de pagamento, no qual nós conseguimos produzir ATP a partir da quebra da molécula em duas moléculas de piruvato, certo? Então, são 10 fases, sendo as 5 primeiras preparatórias, onde há um investimento de ATP. Ao invés de você ganhar, você tem que investir moléculas de ATP. ATP é quebrado para que a molécula de glicose tenha sua modificação. E aí, as outras 5 fases, as chamadas de pagamento, né? Da 6 a 10. E é nessa fase que nós recebemos os ATPs investidos e mais 2. A fase preparatória, de maneira geral, a célula ganha 2 moléculas de ATP, a célula gasta 2 moléculas de ATP e de magnésio, processa-se 5 reações bioquímicas, nenhuma energia é armazenada, pelo contrário, esse investimento, né, você perde 2 moléculas de ATP. Aqui uma definição importante do que é fosforilação, é a adição do grupamento fosfato a uma proteína ou molécula. É importante no mecanismo de reações no qual participa o ATP. Então, você vai ver que o fosfato, o grupamento fosfato do ATP vai ser usado durante as reações. Então, para fosforilar a glicose, certo? A energia obtida na respiração ou na fotossíntese é utilizada para adicionar o grupo fosfato ao ADP, transformando ele novamente em ATP, que é recarregar então a molécula aqui. Então, a partir de agora, vocês vão ver os slides, onde aqui em cima nós temos o nome do substrato, nós temos o que acontece na reação e a enzima envolvida. Como é um ciclo da glicólise, você vai ver que há etapas de 1 a 10. Cada etapa, uma enzima trabalhando sobre um substrato. Esse substrato se transforma em produto e já é o substrato para a próxima reação. Então vamos lá. Então a célula recebe glicose da corrente sanguínea a partir da alimentação e a primeira coisa que acontece com essa glicose é sofrer uma reação de adição, né, de fosfato. Então a glicose ela entra no tecido e ela é fosforilada com gasto de uma molécula de ATP. Então o que que acontece? A hexoquinase é uma enzima que ela vai tirar uma molécula de ATP, uma molécula de fosfato, lá da molécula de ATP, e vai adicionar no carbono 6 da glicose. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela adicionou bem aqui, olha só, uma molécula de fosfato, certo? Tirou essa molécula do ATP e adicionou na molécula de glicose na posição 6. Então, o ATP deixou de ser ATP, ficou ADP, quer dizer que nós perdemos energia. E a glicose deixou de ser glicose e agora é chamada de glicose 6-fosfato. Esse número 6 não quer dizer que tem 6 fosfatos na glicose, não. Quer dizer a posição onde tem um fosfato. Então, a glicose tem um fosfato na posição 6. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quem colocou ele aqui? A enzima hexoquinase. Essa é a primeira reação. A segunda reação, o substrato já é aquela glicose que foi formada, a glicose 6P, 6-fosfato, e agora ela é convertida no processo de isomerização em frutose 6-fosfato. Vocês lembram que quando nós estávamos estudando os carboidratos, nós observamos que a glicose e a frutose são moléculas muito parecidas, né? Então, a diferença, basicamente, é uma diferença no ponto de isomeria. E aí, aqui, ocorre, então, essa mudança. A glicose 6-fosfato é transformada em frutose 6-fosfato por isomerização. Quem faz isso é a fosfoglicoisomerase. À custa de magnésio, essa enzima ela transforma glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Você pode observar que a molécula mudou de posição, certo? Só observar essas hidroxilas aqui, olha só, tá vendo? Aqui também. Então, assim, transformou
a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. A reação 3, o substrato é justamente a frutose 6-fosfato. Agora a célula vai investir uma outra molécula de ATP e vai fosforilar a frutose 6-fosfato, vai adicionar ATP nessa molécula. Então, olha, eu tenho aqui a molécula da frutose 6-fosfato e agora a enzima fosfofrutoquinase, ela vai adicionar uma molécula de fosfato inorgânico na posição 1 da frutose 6-fosfato. Então, ela pegou o fosfato, melhor dizendo, o fosfato orgânico, que está ligado aqui ao ATP, né? E aí tirou do ATP e adicionou no carbono 1 da molécula de frutose 6-fosfato. E agora a molécula de frutose 6-fosfato tem dois carbonos, um no carbono 1, um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 6. Então ficou frutose 1,6-bisfosfato, certo? Quer dizer que tem um fosfato no carbono 1 e um fosfato no carbono 6 da molécula, certo? Então essa foi a reação de número 3, há uma perda de mais uma molécula de ATP. Vocês estão anotando que já perdemos 2 moléculas de ATP e não ganhamos nada. A reação 4 é uma reação catalisada pela enzima aldolase. Ela vai quebrar a molécula da frutose 1,6-bifosfato em 2 moléculas, a dihidroxicetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato. O gliceraldeído 3-fosfato, você vê que ele é muito parecido com o de dihidroxicetona fosfato, né? Só a posição do fosfato que está diferente, né? Ó, esse aqui está aqui, né, no último carbono, e esse aqui estava no primeiro. Então, o gliceraldeído 3-fosfato ele está pronto para continuar as reações, são 10 reações. Já a dihidroxicetona, não. Então, a próxima reação, como vocês verão, a enzima vai transformar a dihidroxicetona em gliceraldeído 3-fosfato. Mas, por enquanto, na reação 4, o que acontece é uma quebra, liberando 2 moléculas diferentes. Quem faz isso é a aldolase. E agora, na reação 5, esse gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxicetona, como eu disse, eles são isômeros. Então, é necessário transformar a dihidroxicetona em uma outra molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Quem faz isso é a triose fosfato isomerase. Então, ela muda ali a posição do grupamento fosfato, né? Essa molécula sofre isomerização e agora ela é transformada em gliceraldeído 3-fosfato, certo? Então, eu já tinha um gliceraldeído 3-fosfato que veio da reação 4. Na reação 5, ocorre a transformação da dihidroxicetona em gliceraldeído 3-fosfato. Agora eu tenho 2 gliceraldeído 3-fosfato. Pronto, terminamos a fase preparatória. Observamos que nós perdemos ATP na primeira fase, perdemos ATP também lá na terceira fase, ok? E não ganhamos nenhuma molécula de nada até agora. Chegamos no final tendo 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Aqui tem a pergunta em relação à glicólise, a essa etapa. E agora a reação 6, que já é da fase de pagamento, no qual os gliceraldeído 3-fosfato, que são 2, né? Eles vão receber, olha só, um fosfato inorgânico, vai receber mais uma molécula de fosfato. Só que agora um fosfato inorgânico, um fosfato que está no citoplasma e não está ligado a nenhuma molécula orgânica, certo? Então, quem vai fazer isso é a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenados, certo? Então, essa enzima, olha só, ela vai pegar o gliceraldeído 3-fosfato, ligar ele ao fosfato inorgânico e está aqui, olha só, na posição 1, certo? Quem fez isso foi a gliceraldeído 3-fosfato. Nessa fase também ocorre a redução de uma NAD, olha, tá aqui, ó, nicotinamina adenina de nucleotídeo, ela tá assim, agora ela vai receber esses hidrogênios que sobraram aqui, já que é uma reação de desidrogenização. Então, para juntar essas 2 moléculas, ocorre perda de hidrogênio, que vai para onde? Vai para a NAD. Então, ela estava aqui, olha só, desta forma, né? Oxidada, e agora ela vai ser reduzida, vai ganhar
hidrogênio. Ganhou aqui esses hidrogênios. Beleza? E aí, então, eu tenho, olha, o gliceraldeído transformou-se em um 3-bifosfoglicerato, certo? Posição 1 tem um carbono, um fosfato. Posição 3 tem o outro fosfato. Bi, porque são dois, fósforo, né? Porque é fosfato, glicerato, porque é uma molécula de glicerol aqui, de gliceraldeído, certo? Muito bem, então agora eu tenho quantas moléculas de 1,3-bifosfoglicerato? Eu tenho duas, porque eu tinha duas moléculas de gliceraldeído. Uma glicose gera duas moléculas de gliceraldeído. Pronto. Portanto, por cada uma das moléculas de glicose que entra no processo de glicólise, ocorre a oxidação de duas moléculas de gliceraldeído em 1,3-bifosfoglicerato. Então, aquilo que eu disse. Cada glicose, duas moléculas de gliceraldeído, que vai dar origem a duas moléculas de bifosfoglicerato. Reação 7, o 1,3-bifosfoglicerato, o fosfato do carbono 1, né, melhor dizendo, do 1,3-bifosfoglicerato é transferido para uma molécula de ADP. Opa, agora sim, olha só, agora nós vamos receber, né, teremos saldo energético a partir da glicólise. Então, 1,3-bifosfoglicerato vai perder um fosfato, o fosfato lá da posição 1, e esse fosfato vai para uma molécula de ADP, certo? Quem faz isso é a fosfoglicerato quinase, né? Então, ela transfere esse fosfato para o ADP. E agora eu tenho o 3-fosfoglicerato e eu tenho uma molécula do ATP reconstituído. Ó, ele era ADP e agora aqui ele está como ATP porque ele ganhou mais um fosfato lá do 1,3-bifosfoglicerato. Então, perdeu o fosfato do carbono 1 e esse fosfato foi para o ADP, transformando ele em ATP. Então, tá ótimo. Nessa fase, então, nós já ganhamos duas moléculas de ATP, porque nós tínhamos duas moléculas de bifosfoglicerato. O 3-fosfoglicerato, ele sofre um processo de mudança na posição do seu fosfato. Ele estava na posição 3, agora ele passa para a posição 2. Quem faz isso é a fosfoglicerato mutase. Essa é a enzima e essa é a reação 8. É só a mudança do grupo fosfato do carbono 3 para o carbono 2. Agora ele não é mais 3-fosfoglicerato, e sim 2-fosfoglicerato, porque esse 2 representa a posição. Em qual carbono está o fosfato? O 2-fosfoglicerato, ele sofre uma desidratação, catalisada aqui pela enzima chamada enolase. Então, o que essa enzima faz é desidratar, tirar a molécula, olha, tirar hidroxilo e hidrogênio da molécula, liberar na forma de água, e agora a molécula não é mais chamada de 2-fosfoglicerato, e sim fosfoenolpiruvato. Então não mudou muita coisa, só mudou apenas que a molécula perdeu hidrogênio e hidroxila na forma de água. Na reação 10, opa, maravilha, é uma reação onde nós vamos receber mais ATP. Quem vai fazer isso? Quem vai remover o fosfato do fosfenolpiruvato é a enzima piruvato quinase, né? Então, ela tira o fosfato da posição 2 da molécula de fosfenolpiruvato e adiciona numa molécula descarregada de ADP, olha. E agora esse ADP está carregadinho, ó, na forma de ATP, porque ganhou esse fosfato. Ficou 1, 2, 3, ATP. E a molécula de fosfenolpiruvato, como ela perdeu o grupamento fosfato, ela só é chamada agora de piruvato. E essa é a reação de número 10. Ocorre à custa de magnésio, potássio, certo? E há essa remoção do grupamento fosfato da posição 2 do fosfenolpiruvato. Essa molécula vai para o ADP, recarrega, então formando ATP, e o que sobra é o piruvato. Como são 2 fosfenolpiruvato por glicose, então aqui eu ganho mais 2 ATPs. Então está aqui as fases, a fase de pagamento, né? Com as suas 5 reações. Lembrando que lá na reação 6 nós temos a redução de NAD, né? Para NADH. Na próxima fase, logo em seguida, nós temos a produção de ATP e na última fase também. E aqui a pergunta: e o saldo? Como é que é o saldo? Então, na primeira fase, eu perdi 2 ATPs, está em vermelho. A segunda fase, eu ganhei 4 ATPs. Então, o saldo de ATP é
4 menos 2, saldo positivo, eu fiquei com 2 ATPs ainda positivos. Também na segunda fase, nós ganhamos 2 moléculas de piruvato. E também 2 moléculas de NADH são reduzidas, né? 2 moléculas de NAD são reduzidas para NADH. Então, esse é o saldo positivo. 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas de NADH. Aqui é a pergunta, olha só. Considere que em uma determinada célula entrou 250 unidades de glicose. Qual seria o saldo de ATP, piruvato, NADH produzidos na glicólise? Aqui de novo, né, só mostrando que existem fases de controle para que essa reação ocorra em larga escala ou numa escala menor, a depender da quantidade de substrato que você tem. Por exemplo, a hexoquinase, que é a primeira enzima, né, que vai adicionar o fosfato na posição 6 da glicose, ela é inibida por excesso de glicose 6-fosfato, de produto. Então, quando você produziu muita glicose 6-fosfato, a própria glicose 6-fosfato inibe a enzima que a produz. Então, é uma inibição, é um feedback por substrato, né? Um controle pelo substrato. Aqui também, olha só, a enzima fosfofrutoquinase, ela é inibida pelo excesso de ATP. Então, se tem muito ATP, essa enzima ela é inibida, né? Neste caso, ela é inibida por um substrato, né? Porque o ATP aqui entra também como substrato da enzima, porque ele é quebrado. E se tem muito ATP, por que a enzima vai continuar um ciclo que vai gerar mais ATP? E aqui também, olha só. Logo no final, olha, a enzima piruvato quinase também é inibida por excesso de ATP. Ora, se a célula tem muito ATP, por que vai produzir mais? Então, há esses pontos de controle na glicólise, que nós chamamos de feedback negativo ou retroalimentação, porque todos eles estão relacionados à quantidade de produtos ou de substratos da reação. E o piruvato, hein? Sobrou 2 moléculas de piruvato, para onde que ele vai? Então, o piruvato ele pode seguir a fase aeróbica da respiração celular, indo para o ciclo de Krebs, sendo totalmente descarboxilado lá no ciclo de Krebs. Ou se o organismo metaboliza de forma anaeróbica, ele pode vir para este lado ou para este lado. Esse lado aqui ele pode ser quebrado em 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de CO2, lá na fermentação com leveduras, né? Então aqui muito utilizada na fermentação alcoólica e também lá na fermentação de algumas massas, como pão e outras massas fermentadas. E aqui, olha, ele pode ser convertido em 2 moléculas de lactato, lá das bebidas lácticas e também dos micro-organismos que estão na bebida láctea e também a fermentação nos músculos, né? Quando você está em uma situação de estresse, por exemplo, numa academia, onde você estressa seu músculo, né, pelo exercício, a quantidade de oxigênio não é suficiente para manter o exercício, o músculo requer bastante ATP, então ele começa a fazer as etapas anaeróbicas para a produção desse ATP, apesar de ser bem pouco, né? Mesmo assim ele consegue produzir a quantidade de ATP que necessita, só que acumula lactato. Isso pode causar câimbras. Lactato também é o mesmo ácido que está lá nas bebidas lácticas produzidas por micro-organismos. Bom, pessoal, essas aqui são as nossas referências. A nossa aula continua falando sobre o ciclo de Krebs, tá bom? Logo em seguida. Muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu!